paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vem comigo, que eu tenho algo muito importante para falar com vocês. Aleluia! Certa vez, Jesus viu uma multidão que o seguia. Muitos estavam seguindo o Senhor Jesus. E Jesus teve que falar com eles uma coisa muito importante, e é o que eu vou falar agora com você. Porque Jesus via que muitos que estavam o seguindo não iria seguir por toda a vida. Existem aqueles que seguem o Senhor Jesus por emoção, por necessidade, por cura, por milagre, por uma libertação, mas logo desanima. Mas o Senhor Jesus está interessado que você o siga até o fim. E para isto é preciso planejamento. É sobre planejamento que eu quero falar com você. Diz a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo que não seria fácil seguir a ele. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Duas condições, duas coisas vai acontecer na vida daquele que quer seguir Jesus. Seguir Jesus é uma empreitada. Continuando. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Jesus revela um planejamento. Primeiro, antes de segui-lo, dizendo: este homem, versículo 29, voltando atrás, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. É preciso planejamento. Bom, é preciso você se assentar e planejar toda a tua vida, porque Jesus está interessado naqueles que o seguem, que o siga até o fim. Jesus não está interessado por aqueles que seguem ele por emoção. Você tem que ter certeza de que vai seguir Jesus até o fim. E Jesus está interessado nestes. Porque Jesus mostra duas coisas importantes que deverá ser levada em conta. Ele diz que porque seguir a ele, você vai aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. E vai aborrecer a sua própria vida. Aonde já se viu você aborrecer você mesmo? Aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer filhos, aborrecer irmãos e aborrecer a sua própria vida. Eu aborreço todo mundo, menos a mim mesmo.
E ele ainda completa dizendo mais uma coisa importante: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E cada um que não conseguir carregar seus problemas e insistir em me seguir, não pode ser meu discípulo, porque existem muitos crentes primeiro querendo resolver os seus problemas para depois fazer a vontade de Deus. Já está desqualificado. Primeiro eu vou esperar essa pandemia passar para depois eu ir para a igreja, porque eu tô com medo. Mas você não vai trabalhar? Você não vai no mercado? Você não vai no banco? Você não vai no shopping? Você não vai pagar suas contas? Hein? Aborrecer a você mesmo. Então eu disse que é preciso planejamento. É preciso traçar um plano para que você não desista no meio do caminho. Então Jesus usa a figura ilustrativa de uma torre. Vamos lá. Construir uma torre. Para se construir uma torre é preciso primeiro uma estrutura para suportar a torre. O que é a torre? A torre era um lugar de segurança, uma fortaleza. Para lá corriam para se esconder dos seus inimigos. E era bem planejado antes de construir a torre. Então Jesus está dizendo que aquele que quiser seguir a ele precisará ser como uma torre forte. Aleluia! Onde outros possam se abrigar. Jesus já está visando a sua vida como um vaso de bênção para acudir outros. Então Jesus usa a figura de uma torre. O que é uma estrutura? Estrutura é organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo. Você tem um corpo. A tua estrutura é o teu esqueleto. O teu esqueleto suporta uma quantidade de peso. Se a pessoa ficar muito obeso, vai sobrecarregar a estrutura. Ele vai começar a sentir dores nos ossos, dores nos ombros. Por quê? O peso do braço, o peso do corpo sobrecarrega os joelhos. Então ele vai começar a sentir dores na junta, nos joelhos, na junta dos pés, calcanhar. Isso significa que a estrutura está sobrecarregada. A estes dias, aqui próximo, caiu um prédio de 4 andares. E era tudo família, quer dizer, o pai construiu a casa dele, veio outro filho que casou, construiu em cima, depois veio outro, construiu mais em cima, depois veio outro, construiu mais em cima, mas o prédio não tinha estrutura para suportar 4 andares. Ruiu, morreu o filho do dono do prédio, uma netinha e a esposa do filho dele, gravemente no hospital, não sei o que aconteceu com ela. Talvez alguém diga assim, não, dá para construir. Este prédio aqui tem 4 andares. Quando eu comecei a fazer o planejamento para construir este prédio, quem eu contratei para me ajudar na estrutura, no alicerce, falou assim: pastor, posso te dar um conselho? Faça alicerce para tijolo dobrado, deitado, porque você não sabe qual o peso que vai ficar lá em cima desse povo que vai chegar aqui na igreja. Então a gente começou a planejar. Um engenheiro passando aí, vendo, conhecido nosso, disse para alguém: tá aquele prédio lá que o pastor Flávio está fazendo. Não tivesse estrutura, já tinha aparecido rachadura, porque é muito peso tijolo dobrado. Planejamento, certo? Então,
Para se seguir Jesus, você precisa ser como uma torre. Aleluia! Você é convidado por Jesus a seguir a Ele. E Ele diz para você, você precisa ser uma torre. Então, para você ser uma torre, você primeiro faz o seu planejamento. Não é? Então, estrutura, resumindo, é o quê? Aquilo que dá sustentação a alguma coisa. A estrutura do prédio, aquilo que dá sustentação ao prédio. Aleluia! O que é preciso para seguir Jesus está aí. Ele fala uma coisa interessante. Ora, se aquele homem está para construir uma torre, ele se assenta. Faz seu planejamento, para que ele não comece a fazer a torre e pare pelo meio do caminho. Quantos crentes têm parado pelo meio do caminho? Porque não teve condições de continuar construindo a torre. Ele quis seguir Jesus fraco, sem estrutura. Então, é aí que você vê muitos crentes caindo em erros, em pecado. O Senhor Jesus quer que você siga Ele até o fim. Estamos fazendo um planejamento para 40 dias de oração no monte. Eu não vou lá no monte para passear. Eu não vou lá no monte para descarregar minhas emoções. Não vou isso. Eu não vou lá no monte para ver os passarinhos cantar. Não vou nada disso. Então, alguém pode dizer, poxa, mas ele ainda não começou a fazer a campanha? Eu estou num planejamento, porque quando eu começar não vou parar. Pode chover, pode dar enchente aqui no bairro onde eu moro, pode acontecer o que for. Eu estarei no monte debaixo de chuva, debaixo de frio, qualquer situação. Então é preciso um planejamento. Aleluia! É preciso planejar. É preciso um projeto. Vou seguir Jesus até a morte. Não é isso? O objetivo é construir uma torre. E saiba, a construção desta torre não é de graça. Custa um preço. Você vai ter que aprender a aborrecer a você mesmo. Preço de jejum, preço de oração, preço de uma vida abnegada, consagrada, preço de renúncia. Aleluia! Deixar de agradar os outros para agradar o Senhor Jesus são preços. Talvez você precise sair deste emprego onde você está, porque este emprego não está impedindo que você tenha uma vida espiritual mais abundante, porque existe um lugar que crente não pode trabalhar, não é verdade? Porque não tem estrutura. É preciso estrutura para trabalhar em certo lugar. É como um certo líder de uma igreja aqui no Brasil contando que ele enviou uns missionários para um lugar. Chegou lá um missionário, não tinha estrutura, caiu em prostituição. Teve que abortar a missão deste e enviar outro no lugar dele, porque não tinha estrutura para ser enviado como missionário. Existem muitos que querem, empolgadinho, que querem levantar uma obra para Deus, mas ele não quer submeter a líder nenhum, eles querem ser o líder, e começa e não acaba. Aqui mesmo, próximo a nós, aqui tem pessoas que começaram um trabalho e não resistiram à luta. Por quê? Porque não foi mal planejado. Aleluia! Deus primeiro trabalhou na minha vida, para depois dizer, você vai levantar uma obra neste lugar. E eu já sabia que eu não ia parar. E o diabo lutou para me parar. E até hoje não parei. Existem obras que crescem rapidamente, assustadoramente. Existem obras que vão devagarinho. Tudo de acordo com o chamado de cada um. Deus me chamou para
esta obra aqui, Deus tem me tratado de maneira diferente. Eu tenho que entender o plano de Deus na minha vida. Aí Deus chega para mim, ó, a igreja, ao invés de crescer, ela vai diminuir. Mas você fique firme, porque eu estou te provando, porque tenho algo superior lá na frente. Então, se eu começo uma obra com Deus, eu preciso ouvir o dono da obra. Quantos pastores aí não ouvem o dono da obra? Esses dias eu fiquei sabendo. Eu fui chamado uma certa vez para pregar num lugar. E aí, eu cheguei lá, o pastor estava fazendo uma campanha para levantar a igreja, porque a igreja estava fraca, estava desanimada. Então, um irmão que estava ajudando o pastor me chamou para mim pregar lá na igreja dele. Eu falei, tá bom, tudo bem, eu vou. Levantei um jejum, Senhor abençoa, e fui. E chegando lá, e Deus me usou, e depois fiquei sabendo de pessoas que se reconciliaram com Jesus, pessoas que estão firmes até hoje com Jesus. Deus me usou naquele lugar, mas de repente o Espírito de Deus falou assim para mim, saia deste lugar. E eu entreguei a palavra, chamei o irmão que me tinha me falado, olha irmão, eu tenho que sair agora. E ó, fiquei sabendo que a igreja fechou, o pastor desistiu do ministério e está tocando numa banda de música. Não tinha estrutura. Compreende? Então você já sabe para que serve uma torre. A torre é onde se abrigava o povo da cidade quando estava em guerra. Lá colocava os doentes, lá colocava os mais velhos, as crianças, as mulheres, as grávidas. E a torre também significava para quê? Para a vigia da cidade. Lá em cima ficava o sentinela. Então Deus está me chamando para ser um sentinela. Quando vê o perigo, alerta a cidade. Aleluia! Então, o objetivo é construir a torre e acabar a torre. Você precisa terminar a torre. Você começou a construir sua torre? Você acha que já está pronto? Deus vai mostrar que ainda não está pronto, hein? Ele vai soprar um vento da tua vida para mostrar que você ainda está fraco, ainda desiste facilmente das coisas. Continue construindo a sua torre. Veja os pontos negativos da tua vida, onde é que você está falhando, e se corrija, aleluia! Porque a tua torre tem que ser forte para suportar forte ataque do inimigo, forte vento. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa a torre? A torre é a tua vida espiritual. Aleluia! Este é o significado da torre. A sua vida espiritual bem estruturada, bem forte. Lucas, capítulo 14, no versículo 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz não serve para ser meu discípulo. Tem que carregar a cruz. Ah, eu não aceito este problema. Quantos crentes, eu não aceito este problema. E para de ir na casa de Deus, e para de servir Jesus, porque não aceita aquele problema. Jesus me abandonou. Esse dia eu fiquei sabendo de uma bispa que me parece que largou o esposo e desistiu de Jesus porque não pode ter filho. Não carregou a sua cruz. Uma bispa aí, brasileira que mora em outro país. Só está o esposo sozinho. Não sei o que aconteceu. Mas deve ser porque Jesus não quis responder a ela. E Jesus está obrigado a responder a você. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Então você tem que carregar a sua cruz. Você segue Jesus carregando a sua cruz. Eu estou carregando a minha cruz. E Jesus me dá a sua graça para que eu carregue, continue carregando a cruz, seguindo Ele. Paulo chega para o Senhor e diz: Senhor, não aguento mais espinho na minha carne. O espinho na carne de Paulo era algo muito forte que o humilhava, o esbofeteava, maltratava ele, era um mensageiro de Satanás.
E o Senhor Jesus esclareceu para ele, depois de 3 vezes ele falar com Deus: o que você está passando é para que você não se orgulhe das excelentes revelações que eu tenho te dado. Então o crente acha que seguir Jesus será barato? Não, vai ser caro. A salvação é pela graça de Jesus. E tem gente que acha que a salvação foi grátis. Não, a salvação não foi grátis não. Custou um preço. Entende? E quem pagou esse preço foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você não honra esse sacrifício de Jesus, desistindo com facilidade, fazendo coisa que não agrada a Ele. Será que Ele não está mais satisfeito com você devido a algumas coisas? Não é? Então, a vida espiritual deverá ser planejada. Você precisa ter uma vida espiritual consistente, forte, firme, porque Deus faz de você uma referência. Outros estão olhando para mim, eu sei. Já vi de casos de líder que desistiu e muitos desistiram após ele. O líder que desviou, outros desviaram também. Você é referência. Aleluia. Você é formador de opiniões. Aleluia. Não podemos agir sem pensar nas consequências. Porque eu decidi construir essa torre, vai haver luta, vai haver consequência. Porque eu comecei a construir a torre. Porque eu comecei a seguir o Senhor Jesus. Vou sofrer por causa disso. Entenda isso. Aleluia. Outra coisa muito importante. Para seguir Jesus, nós não podemos agir com o coração, mas com fé. Porque existem casos em que você está seguindo Jesus. De repente, é impossível continuar. Se alguém diz assim, se você continuar seguindo Jesus, eu vou te matar. Consequência é porque você começou a seguir Jesus. Vai ter problemas, vai correr riscos. No teu emprego lá, o patrão descobre que você é crente e ele é um baita do macumbeiro. Consequência, porque você vai seguir Jesus, está seguindo Jesus. E aí o que você vai fazer? Vai desistir? Não é? Aleluia. Há poucos dias, já tem mais de um ano mais ou menos. Tem mais de um ano. Veio morar aqui na nossa rua uma serva de Deus. E esta serva de Deus, esposa de um pastor, ela ficou viúva. Eu a conheço muitos anos, mas porque ela se casou, ela foi morar em outro lugar. A mãe dela mora aqui próximo. Então, o esposo da mãe dela, padrasto dela, morreu. E a mãe ficou sozinha. Veio a pandemia, o que aconteceu? Ela veio morar na casa da mãe. E durante muito tempo, ela passou na frente do meu portão aí. Passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Há poucos dias agora, estava eu dentro da minha casa e o Espírito de Deus falou assim: olhe para ela. Deus abriu a minha visão. Eu vi ela passando na rua. E o Espírito de Deus falou assim para mim: ela está cansada da vida nessa terra. Diga para ela que se ela me pedir, eu levo ela para a glória. Aleluia! E eu falei: tá bom, Senhor. Passou-se os dias, 1, 2, 3, não vi mais ela.
De repente, vem ela lá caminhando, eu estava no portão, eu me dirigi a ela e falei as palavras que o Senhor tinha mandado dizer para ela. Ela abaixou a cabeça e disse: amém, irmão, eu recebo. E seguiu o caminho. Tá vendo? Trabalhou na obra de Deus, fez a obra de Deus. E agora ela está falando com Deus que está cansada, e Deus concordou com ela: eu vou tirar. Já tem dias que eu não a vejo. Mas ela não deixou de seguir Jesus. Tá vendo? É assim que funciona. Aleluia! Então nós não podemos agir com o coração, com sentimentos, mas seguir Jesus pela fé. Aleluia! Quantos desistem de seguir Jesus? Quantos? Não é? Quantas vezes você passou luta e o diabo querendo fazer você desistir de seguir Jesus? Agora, uma coisa importante, eu quero usar de uma ilustração da vida de Daniel, o propósito de Daniel. Qual foi o propósito de Daniel? Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Não se contaminar com os manjares do rei, com as iguarias do rei, porque ele tinha um voto de consagração, ele não tomava vinho, ele não comia de comidas abomináveis, condenadas pela lei. Tá vendo? Aquilo não parou Daniel. Quantos crentes estão parando no caminho, não é? Estão parando no caminho. A tua vida de oração é importante. Você está com dificuldade para orar? Levante amanhã em jejum e quebra esta muralha que está no caminho, que não deixa você buscar a presença de Deus. Mas não deixe de buscar a Deus. Você que não está na casa de Deus e Deus está mandando você voltar, derruba essa barreira. Porque Ele te chamou para seguir a Ele e alguma coisa está impedindo que você o siga. Derrube a barreira. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está aí o que eu tinha para falar com você. Daqui mais uns dias, nós vamos iniciar a campanha dos 40 dias de oração no monte. E você vai me acompanhar através do meu canal no YouTube. Compartilhe os nossos vídeos. Se tem sido edificante para a tua vida, compartilhe lá no seu Facebook. Compartilhe lá no seu Instagram. Compartilhe pelo Zap. Sabe? E você que está vendo nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva, irmão. Fortalece o nosso canal deixando um comentário. Conte aí a tua experiência nos comentários e que Deus te abençoe.